Boa tarde, igreja. Tudo bem? Como vocês estão? Prazer estar aqui. Já revi algumas pessoas de longa data. Muito bom estar junto com a família de Cristo. E é uma alegria mesmo, quando eu recebi o convite para estar aqui, ver tudo que Deus está falando com vocês. E eu senti muita alegria porque vocês querem ser como Jesus. E eu sou da Igreja Viva, em Campinas. A gente também tem Hortolândia e Valinhos. E o tema do nosso ano, como igreja, é a imagem do Filho. Porque a gente quer ser semelhante a Jesus. Como vocês estão aqui nessa conferência, buscando ser a imagem de Cristo. É tão bom porque é a primeira vez que eu venho aqui, estou vendo pela primeira vez algumas pessoas. Mas a gente é um corpo e eu fico muito feliz de ver como... aquilo que Deus está fazendo e movendo em igrejas que às vezes nem se conhecem, mas Deus está falando a mesma coisa. Então eu fiquei muito feliz de ver que a gente é um só corpo e nós estamos buscando ser a imagem de Cristo. Tem muita igreja por aí buscando um monte de coisa, né? Mas eu acho que quem busca ser a imagem do Filho, quem busca ser semelhante a Jesus, é porque está levando as coisas bem a sério, porque não é fácil, né, ser semelhante a Jesus. E nessa tarde eu quero falar com vocês um pouco sobre o relacionamento, os relacionamentos que Jesus tinha com as pessoas, com Deus Pai, e como a gente pode aprender com Ele. Antes eu também queria deixar aqui, hoje eu trouxe algumas unidades de um devocional que eu escrevi. Tem muita gente que acha que eu só sei fazer pastel, mas eu sei escrever livro também. E esse é meu segundo devocional, é um devocional para mulheres, são 31 dias de devocional. Ele é dividido em 3 partes. A primeira parte eu falo sobre as bem-aventuranças, um capítulo para cada bem-aventurança. A segunda parte falo sobre o fruto do Espírito, então tem um capítulo para cada gomo do fruto do Espírito. E a última parte eu falo sobre os mandamentos recíprocos, que são todos aqueles mandamentos que tem uns aos outros. Suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros, que também nos ensina muito a gente ser como Jesus e se relacionar como Jesus se relacionava. E aí eu trouxe só algumas unidades, eu não tinha muitas, mas se alguém quiser depois adquirir, eu vou estar lá atrás. Se você quiser uma dedicatória também, eu escrevo para você. Eu estou fazendo um preço especial, ele está 59, mas aqui eu vou fazer 49, tá bom? Para vocês. Então, depois vocês podem me procurar. E esse aqui eu vou deixar porque vai ficar para o próximo sorteio. Pode ser, pastor? Então, fica para o próximo sorteio. Eu queria fazer uma oração antes da gente começar. Imagina. Senhor Jesus, muito obrigada pela Tua presença nesse lugar. Obrigada porque o Senhor já estava aqui antes da primeira pessoa chegar. Obrigada porque o Senhor é o mais interessado em se relacionar conosco, em estar nesse lugar. Obrigada por todo o empenho que foi colocado nessa conferência. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem movido os corações, a liderança dessa casa, para se mover nessa conferência, para que nós, como igreja, sejamos transformados à imagem de Jesus Cristo. Nós queremos refletir, Senhor, as Tuas características. Nós nos abrimos agora, Senhor, para sermos transformados segundo o Teu caráter, para que onde a gente for, com quem a gente se relacionar, a gente possa ser como Jesus. Deus vai mexendo profundo nos nossos corações. Senhor, o Senhor é livre para tocar as nossas vidas, e que tudo que for falado aqui seja para honra, para glória do Teu nome. Deus, obrigada porque tudo que deixamos para trás para estar aqui agora, o Senhor está cuidando, Senhor, e nós confiamos e queremos beber das Tuas águas, comer do Teu alimento que o Senhor tem para repartir para cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Amém. Sabe que tem uma frase, não sei se você já ouviu essa frase, que fala que você é a média das 5 pessoas com quem você convive. Já ouviu essa frase? Quem já ouviu essa frase? Você é a média das 5 pessoas com quem você convive. Então eu quero que você pense, 5 pessoas que você vê quase todo dia, ou com quem você conversa muito. Dá uma pensadinha aí. Eu nem trouxe fotos de quem eu convivo, porque você ia achar que era tudo a mesma pessoa, né? Mas é a minha família, né? Mas, pensaram? Você é a média. Se pegar essas 5 pessoas, se a gente pudesse pegar essas 5 pessoas, jogar no liquidificador, apertar o botão,
ia dar mais ou menos o que você é. É uma mistura de todas essas pessoas. Então, se a gente é a média dessas 5 pessoas com quem a gente convive, a gente já pode começar a pensar, se eu quero ser como Jesus, então eu preciso andar com quem em primeiro lugar? Com Jesus, certo? E por isso que eu amo devocional, porque o devocional é aquela hora que eu paro para gastar tempo com Jesus, para ler a palavra dele, para conversar com ele, para pedir perdão para ele, para deixar ele me transformar. Então, assim, Jesus é a pessoa que a gente tem que caminhar junto, aprender a conversar com ele, aprender a desenvolver a amizade com ele, para que a gente se torne parecido com ele. A gente se torna parecido com quem a gente anda muito tempo. Tem casal que é tantos anos casado que o marido vai ficando igual a mulher vai ficando igual ao marido. Jeito de falar, jeito de andar, os gostos, tudo. Porque convive muito. E com Jesus é a mesma coisa. Se a gente quer ser parecido com Jesus, se a gente quer se relacionar com as pessoas, quer tratar as pessoas como Jesus tratava, a gente precisa caminhar com ele. A gente precisa gastar tempo com ele. Eu queria ler com vocês João 13. Você pode abrir aí João 13, 34, versículo 35 também. João 13, 34 e 35. Esse trecho fala assim: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Agora vamos para outro trecho que está em Romanos 12, versículos 9 e 10. Então aqui a gente vê primeiro Jesus falando para os seus discípulos: amem uns aos outros, assim como eu amei vocês, vocês vão amar uns aos outros, porque daí as pessoas vão saber que vocês são parecidos comigo, são meus discípulos. E agora Romanos 12, 9 a 10, eu quero ler com vocês. Romanos 12, 9 a 10. O amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Então aqui a gente vê o autor de Romanos falando como que tem que ser o relacionamento uns com os outros. Quando você vai se relacionar com as pessoas, você precisa ser sincero. Sincero com educação, né? Não, você vai chegar assim, nossa, como você está feio, né? Então, sincero, mas com educação. A gente precisa odiar, não a pessoa, mas a gente tem que odiar o mal. Eu preciso me apegar àquilo que é bom quando eu estou com essa pessoa. E eu vou me dedicar, não é só estar do lado da pessoa, mas eu vou me dedicar para ela. Eu vou dar tudo que eu posso para ela, com esse amor. E eu vou preferir dar honra para a pessoa do que receber honra dela. Então, eu queria falar com vocês algumas marcas, e daí você vai pensando, será que eu trato assim as pessoas? Algumas marcas do relacionamento que Jesus tinha com as pessoas. Então, quando Jesus se relacionava com as pessoas, todas as pessoas que a gente viu quando ele andava aqui na terra, tinha algumas características do relacionamento de Jesus. Eu quero falar sobre elas, algumas delas, né? O primeiro ponto, a primeira marca que Jesus tinha era autenticidade. O que é autenticidade? É a mesma coisa que verdade, é você ser autêntico. Você não esconder quem você é, você ser quem você é na frente das pessoas. E lembra da pandemia? Saudade zero, né, da pandemia. Lembra quem usava máscara, quem odiava a máscara, né? Quando você chegava em casa, você não via assim, não vejo a hora de chegar em casa para poder tirar a máscara. Realmente, sabe essas 5 pessoas que você pensou que vivem com você? Elas são aquelas que sabem realmente quem você é. Elas te conhecem no dia bom, elas te conhecem no dia mal, elas te conhecem com bom humor, elas te conhecem com mau humor, elas sabem como que você reage quando você está com sono, com fome, elas sabem quando você está bravo, elas sabem quando você está feliz. E muitas vezes, quando a gente está se relacionando uns com os outros, principalmente com os irmãos, né, na fé, a gente veste uma máscara também. A gente quer pagar uma de bonzinho, de santo, né? Mas a gente precisa ser verdadeiro. A gente acabou de ler em Romanos que o amor tem que ser sincero, e isso parte de nós. A gente precisa ser verdadeiro. Não ter vergonha, por exemplo, de mostrar suas falhas, de mostrar suas limitações, de falar, eu não consigo, ou de falar, me perdoa, eu errei. E muitas vezes a gente se esconde atrás de máscaras, a gente se esconde porque a gente tem medo de se expor.
Ai, mas o que vão pensar de mim se verem que eu não sei fazer tal coisa? O que vão pensar de mim se souberem isso da minha vida? O que vão falar de mim se souberem que eu tenho essa questão no meu passado? E aí a gente fica com tanto medo que a gente vai se escondendo e deixando de ser sincero. Só que se você se esconde, a pessoa não consegue te amar. E você também não consegue amar as pessoas. E Jesus, ele era sincerão. Jesus, ele andava com quem ele queria, ele falava com quem ele queria, mesmo se as pessoas falassem mal dele, nossa, mas vai lá na casa do Zaqueu, nem sabe quem que é Zaqueu. Ah, mas se soubesse quem que é essa mulher que está lavando os pés dele, ele não deve saber quem que é que ela é uma prostituta. Ah, mas como assim ele está lá no poço falando com uma samaritana? Como assim ele come com os publicanos e com as prostitutas? E Jesus estava nem aí. Ele era sincero nos seus relacionamentos. Ele falava, eu não vim para quem não precisa de médico. Eu vim para quem está doente. E ele era sincero, ele andava com as pessoas que precisavam dele. Ele amava, ele se doava, ele se dedicava. Mesmo que as pessoas ficassem falando mal dele. E às vezes a gente se preocupa tanto com o que as pessoas vão ficar falando da gente, que a gente seleciona com quem a gente quer andar. A gente mostra que a gente é amigo de fulano, mas não anda com ciclano. Eu lembro uma época que a gente, como igreja, a gente foi treinado para fazer evangelismo no bairro de Itatinga. E na hora eu pensei, meu Deus, imagina se eu encontro alguém conhecido lá. Vergonha para a pessoa que vai me ver, né? E vergonha para mim também, né? Porque eu vou falar, o que você está fazendo aqui? Eu posso falar, eu estou fazendo evangelismo. E você, o que está fazendo aqui? Mas eu lembro que, quando a gente começou a fazer o evangelismo lá, uma das primeiras coisas que eu precisei abrir mão é da minha reputação. E daí, se me virem falando com as garotas de programa? E daí? Jesus não faria isso? Faria. Então eu vou fazer como Jesus. E às vezes a gente quer ser santo. Não misturo com a gentalha. Ai, não misturo com essa gente. Ai, não, Jesus andava com essas pessoas. E quantas mulheres nós tocamos com o amor de Jesus e tiramos daquele bairro e conseguimos arranjar outro trabalho para elas. Então a gente precisa parar de se preocupar, que é o que a gente fala hoje de temor dos homens. Tem muita gente que tem medo das pessoas, do que as pessoas vão falar, do que vão pensar de você, e a gente perde o temor a Deus. A gente não pode perder o temor a Deus. E Jesus, mesmo quando as pessoas estavam criticando ele se posicionava. Vinham sempre os fariseus e os escribas, que eram pessoas que Jesus mesmo falava, olha, eles são aqueles que vestem máscara inteirinho, da cabeça aos pés, é uma máscara inteira, que vai da cabeça aos pés. Eles se vestem de um tipo de pessoa, mas por dentro é podridão. E Jesus peitava eles. Jesus falava, ó, vocês são umas cobras, vocês são igual túmulo, podre por dentro, só sai bereba de dentro de vocês. Então Jesus era sincero, ele não ficava querendo agradar as pessoas, ele falava a verdade em amor, mas ele falava, ele confrontava. E a gente precisa ser assim nos nossos relacionamentos. Infelizmente, às vezes na igreja a gente tem medo de se expor e a gente fica mostrando quem a gente não é. E se eu não mostro quem eu sou, eu não consigo me relacionar de verdade com as pessoas. Em Atos 5, fala de duas pessoas da igreja primitiva, Ananias e Safira. E estava todo mundo num mover de generosidade. Então, quem sabia que alguém estava passando necessidade, vamos lá, vamos levantar comida, vamos suprir essa necessidade. Apareceu outra necessidade lá, eles supriam a necessidade do outro. Todo mundo se mobilizando em generosidade. Ananias e Safira conseguiram uma grana boa com a venda de um terreno. E aí, o que eles fizeram? Eles queriam aparecer bem na frente de todo mundo. Então, o que eles fizeram? Pegaram parte do dinheiro e os dois combinaram em casa. Ó, vamos falar que essa parte é o dinheiro que a gente conseguiu e nós vamos ofertar. E essa outra parte a gente vai guardar para a gente. Vamos viajar, vamos fazer alguma coisa. E eles levam a oferta na frente de todo mundo, fingindo que aquele dinheiro era tudo que eles tinham. E foi tenebroso o fim deles. Os dois morreram. Por quê? Porque eles, na frente das pessoas, eles queriam aparecer bem. Mas esqueceram que eles estavam diante de Deus. E Jesus, em todos os seus relacionamentos, ele era sincero. A gente precisa ser sincero, aprender a ser verdadeiro, não ter vergonha de mostrar quem você é.
Não ter vergonha de falar, eu preciso de ajuda, eu errei, eu pequei, eu quero vencer esse vício. A gente precisa aprender a se expor, a ser vulnerável, porque isso vai trazendo relacionamentos que são verdadeiros também, que são saudáveis, e aí a gente vai sendo como Jesus. Jesus não tinha pecado, Jesus não precisava esconder as coisas erradas dele, porque ele não tinha. Mas ele é o nosso modelo, e a gente quer ser como ele. Muitas vezes, para ser como ele, eu vou ter que expor os meus pecados. Eu vou ter que falar aquilo que precisa ser transformado, e a gente não pode ter medo. A igreja tem que ser um lugar onde a gente se sente seguro para se expor, seguro para ser sincero, seguro para pedir ajuda, amém? A segunda característica dos relacionamentos, que também tem a ver com isso que eu estou falando, é pureza. Em Romanos que a gente leu, fala, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Quando a gente vive assim de aparência, usando máscaras, a gente não consegue se expor aos outros. E muitas vezes, eu lembro que eu achava muito engraçado, teve gente que eu conheci só de máscara. E aí, quando a pessoa tirava a máscara e eu via ela, acontecia isso com vocês? Você olhava a pessoa daqui para cima só, você imaginava que ela era de um jeito, que a boca dela era de um jeito, o sorriso dela era de um jeito. Quando ela tirava a máscara, eu falava assim, meu Deus, que bocão. Eu achava que era uma boca, meu Deus, que narigudo. Oh, meu Deus, que narizinho. Porque eu imaginava como a pessoa era. E a gente muitas vezes não quer tirar a máscara, porque a gente tem medo que as pessoas se decepcionem com aquilo que elas vão ver. E a gente precisa tirar as máscaras, porque é quando a gente tira as máscaras que a gente se mostra, a gente se expõe, a gente é tratado, e aí a gente vai sendo aperfeiçoado para ser como Jesus. Tem um versículo que fala em Tiago, capítulo 5, versículo 16, a primeira parte desse versículo. Tiago 5, eu vou ler só a primeira parte, 5,16. Fala assim, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Jesus, nos seus relacionamentos, muitas pessoas chegavam até ele, o paralítico chegava, a mulher pecadora chegava, vinham outros leprosos até ele, ele curava e ele falava, os seus pecados estão perdoados. Ou ele falava, vá e não peques mais. Jesus, ele não se preocupava só com a cura física, para que a pessoa saísse andando, vendo, pulando, enxergando, mas ele se preocupava com o interior. Quando Jesus curava o paralítico e falava, os seus pecados estão perdoados, significa o quê? Eu estou curando o seu físico, o seu corpo, carne e osso externamente, mas eu também eu me preocupo com o que está dentro de você. E esses pecados que não estão aparentes, eu estou perdoando agora. E é tão importante a gente confessar as nossas culpas aqui uns aos outros. E eu queria encorajar você a não guardar os seus pecados. Claro, a gente pode confessar só para Deus, glória a Deus que Ele não é fofoqueiro, Ele não sai contando tudo que a gente conta para Ele, né? Mas, muitas vezes, a gente precisa ter alguém. Sabe aquele pecado que você comete, arrepende, Deus perdoa. Aí você vai lá, comete de novo. Esses que se repetem, é muito importante você procurar ajuda e confessar para alguém que é maduro. Eu tenho uma amiga pastora que eu mando mensagem para ela no WhatsApp, eu falo assim, Mariana, está podendo falar? Ela fala assim, tal hora me liga. Daí eu ligo lá, Mari, quero pedir perdão. Eu quero confessar uns pecados aí para você. Hoje eu fiquei com raiva de ciclano. Eu me imaginei pegando a cabeça dele, esfregando no asfalto quente. E eu fiquei feliz. Eu sei que isso está errado. Hoje eu fui grossa com o aluno. Eu fiz tal coisa, eu xinguei, eu fiz... E tem coisa que eu oro, peço perdão para Deus, mas tem coisa que Deus me incomoda tanto que eu preciso confessar para alguém. E eu ligo para a Mari me liga e a gente confessa os pecados uma para a outra. Por quê? Primeiro, eu acho que às vezes eu preciso passar vergonha falando. Porque a hora que eu vou confessar para ela, eu morro de vergonha. Eu falo assim, não acredito que eu estou falando isso, né? Que papelão, Priscila. Vamos ser como Jesus? Mas tem hora que a gente precisa fazer isso, sabe por quê? Deus quebra o nosso orgulho. Deus nos torna humildes. Então eu queria te desafiar, até alguém, um líder, o seu pastor, procura pessoas dessa casa que são maduras, que vão guardar, não vão sair falando, e que você pode confessar, porque isso vai trazendo cura para o seu coração. A gente confessa para Deus, a gente é perdoado, mas quando a gente confessa para o irmão, a gente é curado.
E a gente precisa desenvolver isso nos nossos relacionamentos, porque isso é saudável, isso traz cura para o corpo. Então, a gente vê que Jesus, ele sempre falava, os seus pecados estão perdoados. Vá, não peques mais. Por quê? Porque Jesus, ele se importa com o nosso coração também. Ele se importa com a doença, ele quer curar, ele se importa com os seus problemas, ele quer te ajudar a resolver, ele se importa com as suas necessidades, ele quer suprir, mas ele se importa com o seu interior. E ele quer ver você puro, ele quer te ajudar a melhorar nessas coisas que você consegue esconder das pessoas. E como é importante a gente expor. Tem um trecho que está em Josué capítulo 7, eu não vou ler, mas Acã, ele pega os tesouros que eram para ser destruídos, ele vê uma capa babilônica, ele vê uns metais preciosos, e ele pega, esconde e enterra na casa dele, na tenda dele. E aquilo traz derrota para todo o povo. Aquilo que às vezes você fala assim, ninguém sabe, não está fazendo mal para ninguém. Sabia que toda igreja sofre quando a gente esconde algum pecado? A gente precisa ter liberdade para confessar os nossos pecados a Deus, e alguns deles você vai precisar de ajuda dos irmãos. E isso traz relacionamentos saudáveis. O teu irmão vai se comprometer com você a te ajudar a melhorar nessa área. Como é importante a gente se relacionar uns com os outros, como corpo, incentivando uns aos outros a crescer e se tornar mais parecido com Jesus. Amém? Então, primeiro ponto é a autenticidade. Segundo ponto, pureza. Vamos crescer nisso, amém? Pede para Deus, fala, Deus, me mostra alguém nessa casa que eu posso procurar quando eu precisar. Eu sei que tem muita gente madura aqui que você vai poder procurar, confessar os seus pecados, e isso vai trazer muito crescimento para nós como igreja. Um ajudando o outro, um em aliança com o outro, fazendo um parecer mais ainda, cada um aqui ficar a cara de Jesus. Terceira marca de um relacionamento, amor sacrificial. Eu lembro que uma vez, a minha melhor amiga, ela estava tentando engravidar, ela não conseguiu. Aí ela conseguiu fazer um tratamento, ela ficou grávida de gêmeos, era o Samuel e a Letícia. E a gente celebrou muito, porque ela estava há 8 anos tentando engravidar, e ela conseguiu engravidar, e logo ela engravidou de gêmeos. Mas a bolsa onde estava a Letícia, no ventre dela, teve alguma infecção, e eles tiveram que fazer um parto às pressas e tiraram a Letícia. A Letícia estava mal porque ela tomou o líquido com infecção, e a infecção foi para todo o corpo dela. E o Samuel, que estava de boa lá no outro saco uterino, teve que ser tirado também, né? Porque abriu a barriga, teve que tirar o Samuel também. E em 2 dias os 2 morreram. E foi muito difícil. Essa minha amiga na época, ela e o marido são militares, eles moravam em Porto Alegre, e eu aqui em Campinas. E aí, eu falei com o meu marido, eu falei assim, um de nós 2 precisa ir lá, porque é muita dor. Quer dizer, eu não sei, mas eu imagino que seja muita dor. Perdeu os 2 filhos de uma vez, os 2 nasceram de 6 meses, né? E no dia que ela foi para o hospital, foi o dia que os 2 bercinhos chegaram, então estava sendo muito difícil. E aí, eu lembro que eu era recém-casada, a gente contava as moedinhas, eu e meu marido, para sobreviver na época. E aí a gente começou a conversar e falou assim, a gente nem tem dinheiro para ir lá. Mas aí a gente foi dando um jeito e conversando e vendo lá, falou assim, não, vamos fazer esse sacrifício. A gente comprou uma passagem e o meu marido foi até lá para estar com eles nesse momento de dor. Sabe, nos nossos relacionamentos aqui, a gente estar com a família, com as pessoas, uns com os outros, em momentos de dor, em momentos de alegria, isso é um amor sacrificial. Mas como assim, em momentos de alegria sacrificial também? Sim, porque às vezes você vai estar celebrando uma coisa que seu irmão conquistou, que é uma coisa que você está pedindo há anos para Deus. Você não acha que é difícil celebrar também? Se alegrar com quem se alegra? Às vezes é difícil. Às vezes é difícil você estar celebrando uma conquista de um irmão e você fala assim, puxa Deus, estou te pedindo a mesma coisa faz 20 anos, o Senhor não deu para mim, deu para ele. Muitas vezes vai ser um sacrifício a gente estar lá com os nossos irmãos celebrando, mas Jesus, Ele fez isso. Jesus, Ele não mediu esforços, Ele não ficou pensando, eu vou morrer por ele, mas por ela não. Se ela melhorar mais um pouquinho, eu morro por ela. Não, Jesus morreu por todos. Jesus morreu por qualquer tipo de pessoa, Ele morreu por todos. Esse foi um amor sacrificial, e às vezes a gente fica medindo esforços para demonstrar amor para os outros.
A gente precisa se doar mais. Jesus se doava. Quantas vezes Jesus ia descansar e a multidão vinha tudo atrás. Jesus, Jesus, cura eu, cura eu. Daí ele olhava para a multidão, cansado, porque ele estava num corpo de homem, né? Então cansava. E ele olhava toda a multidão, ele se compadecia, e ele abria a mão do tempo de descanso, e ele ia atender a multidão. Era um sacrifício? Era um sacrifício. Mas ele era Jesus, né? Mas ele estava num corpo de um homem, limitado. E ele se doava. Quantas vezes Jesus se doou pelo outro? A gente também precisa se doar, estar com os nossos irmãos. 1 João, todo mundo conhece João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas eu queria te desafiar a decorar 1 João 3,16. Então, você sabe o João 3,16? Decora 1 João 3,16 que fala: nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Dar a nossa vida quer dizer que ele vai sair daqui, o irmão vai atravessar a rua, você vai se jogar na frente do carro e falar: vem irmão, pode atravessar que eu já fui atropelado no seu lugar. Não, dar a vida é dar o seu tempo, é dar a sua atenção, às vezes é dar o seu ouvido, porque a pessoa está precisando desabafar, às vezes é fazer uma ligação, às vezes é fazer um bolo e mandar para a pessoa, é saber que ela está doente, você faz uma canjinha para ela, é estar atento às mínimas coisas que estão acontecendo com o teu irmão, e você muitas vezes sacrifica: mas era o tempo que eu ia ter para descansar. Era o tempo que eu ia ter, exatamente o tempo que eu ia ter. Exatamente o dinheiro que estava reservado para eu fazer tal coisa. Vou ter que gastar com esse irmão. Gasta, invista, faça esse sacrifício, porque Jesus faria a mesma coisa no seu lugar. A gente precisa se doar mais. Eu lembro que um dia uma prima minha brigou com uma irmã da igreja, né? E aí a minha prima estava com razão, e ela me contou, e eu ouvi os dois lados, ouvi o lado da outra irmã, e a minha prima estava com razão. E ela falou assim: muito difícil, não sei o quê. Eu falei assim: vamos orar, né? Tomara que vocês resolvam esse problema. E aí, quando minha prima foi orar, Deus falou assim para ela: faz cookies de chocolate. E ela assim: não, Deus, o senhor entendeu errado. É aquela lá que fez isso para mim. Então, o que eu espero do Senhor, ó Pai, é que o Senhor envie raios, trovões e acerta a cabeça dela. Pesa a tua mão sobre ela, Jeová. Senhor, que ela colhe o que ela plantou de mal para mim. Tipo, é uma macumba evangélica que você faz, né? Você fica desejando mal para a pessoa usando versículo. E aí, Deus falou: faz cookies para ela. Aí ela foi lá, fez com amor e carinho, não põe veneno, né? Aí ela fez com amor e carinho os cookies e foi lá entregar para a fulana. Aí Deus falou assim: põe numa caixa, vai comprar a caixa. Ela: Deus, mas eu tenho esse tapuera aqui. Não, compra uma caixa bem bonita. Ela comprou a caixa, pôs os cookies em obediência. A hora que ela entregou para a menina desabou a chorar. E ela pediu perdão e as duas se reconciliaram. Olha, por isso que eu amo cookies, gente. Vocês não amam? É uma bênção, é do céu. E houve essa reconciliação. Mas você acha que foi fácil para minha prima fazer isso? Não. Foi umas facadas no coração dela. Isso é bom, porque isso vai quebrando a gente, vai quebrando o nosso orgulho. E vai nos ajudando a amar as pessoas, até quem não merece, como Jesus ama. Amém? A quarta marca é a humildade. Essa é a marca de Jesus e tem que marcar os nossos relacionamentos. A gente precisa ser humilde como Jesus. Você imagina, Jesus estava para ser crucificado. Ele estava para ser traído por Judas e por Pedro. Um negou Jesus e o outro entregou Jesus, vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E Jesus, antes disso, senta na mesa com essas pessoas, serve e participa da ceia com essas pessoas. E ainda não satisfeito, ele levanta e lava os pés dessas pessoas. Eu nem sentaria na mesma mesa. Sinceramente, lavar o pé, eu não emprestaria nem meu álcool em gel para essas pessoas. Quanto mais lavar o pé.
Então a gente vai vendo como a gente precisa ser como Jesus, porque muitas vezes Jesus vai pedir para a gente servir aqueles que nos fizeram mal. Eu lembro que numa escola, há muitos anos que eu trabalhei, tinha uma professora que ela queria puxar meu tapete porque ela queria pegar minhas aulas. Ela dava aula de química também, eu sou professora de química, ela queria pegar minhas aulas. Então ela fazia de tudo para me derrubar. E ela tentou, ela armava, e os alunos vinham tudo me contar, né? Os alunos assim, me instigando, vai contar para a diretora, vamos armar contra ela. Eu falei assim, não, calma, Deus tá cuidando. E eu nunca revidei. E ela sempre fazendo mal, e eu lá, querendo Jesus, mais Jesus, quero ser como Jesus, aleluia. Não fazendo mal para ela, nem brigando com ela, nem tratando ela mal. Passou um tempo, ela teve que se afastar do trabalho porque ela teve um problema de saúde muito sério. Ela teve que até passar por uma cirurgia. E aí ela ficou afastada vários meses, acho que foi meio ano que ela ficou afastada. E eu soube que ela passou pela cirurgia. E eu lembro que nesse dia, num dos dias lá, Deus falou assim para mim, liga para ela. E uma coisa importante, eu fiquei sabendo que ela tinha feito um trabalho, né, para mim, um voodoozinho, né? Sabe o voodoo? Faz um boneco, né? Que para mim acho que era uma pole desse tamanho, assim, né? Aí vai pondo os alfinetes, desejando mal. Aí eu fiquei sabendo que ela tinha feito isso contra mim, né? Mas tudo bem, Deus é maior, me protege, nem fiquei tão... Mas só para vocês virem o nível que ela não gostava de mim. E eu ainda torci, eu falei assim, Deus, japonês é tudo igual, por que ela não me confunde com outra, né? Mas ela sabia que era eu. E aí, Deus falou assim para mim, liga para ela. Aí eu falei, não é possível, Deus. E fiquei lá, ficou incomodando no meu coração, liga para ela. Eu falei assim, tá bom, vou ligar. E eu liguei para ela, eu falei, oi fulana, só estou ligando para saber se você está bem de saúde. Como você está? Foi tudo bem sua cirurgia? Estou orando por você. E para mim foi muito difícil falar tudo isso. Eu estava quase chorando de raiva. Porque eu falei, ai Deus, é difícil de obedecer, mas eu obedeci. E nessa hora ela desabou a chorar no telefone. E ela falou assim, Priscila, eu sempre fiz o mal para você. E eu nunca escondi que eu te fiz mal. Eu sempre tentei o mal contra você. E você, de todas as pessoas que tem na escola, você foi a única que me ligou para saber como eu estou. Então você me perdoa. E começou lá a falar, pedir perdão, tudo. E eu perdoei, falei, não, tá tudo bem, né? E eu estou orando por você, se você precisar de alguma coisa, pode me ligar. E ficamos bem. Eu saí dessa escola e não voltei a encontrar mais com ela, mas você entende que um coração orgulhoso não dá conta. Se você começa a ouvir no seu coração, no seu ouvido, Deus falando, vai lá, liga para ela, vai lá. O que você vai falar? Ai, demônio, né? E aí você fala, não é Deus, isso aqui não é Deus. Mas sempre que é um convite para a humildade, com certeza é Jesus falando com você. E aquilo para mim foi tão marcante, porque eu servi com um telefonema. Às vezes a gente acha que servir também vai ser muita coisa, às vezes é simples, é uma mensagem no WhatsApp. Às vezes vai ser um telefonema que você vai fazer para alguém, mostrando interesse. E aquilo lá, eu servi alguém que, no meu ver, não merecia, eu não queria servir, mas Jesus insistiu, por quê? E ela nem cristã era. E eu fui servindo e mostrando e dando bom testemunho. Por isso que, às vezes, a gente, quando está amando quem não merece, amando quem te faz mal, a gente está dando bom testemunho. E a gente realmente está mostrando Jesus que habita em nós. E é muito importante a gente ser como Jesus. Isaías 53, 7... fala sobre Jesus, fala que ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Muitas vezes as pessoas vão estar brigando com a gente, falando mal da gente. E quantas vezes a gente vai nas redes sociais e fica brigando, batendo boca também, né? Vai ter eleições esse ano, a gente precisa ser povo de Deus, a gente precisa ser luz, não ficar botando lenha na fogueira e gasolina nas brigas, a gente precisa ser luz.
E às vezes a gente se sente ofendido por alguma coisa que a gente vê nas redes sociais, a gente já sai atacando, a gente sai falando o que a gente acha, sabe? A gente precisa ser, muitas vezes, tem que ser igual a Jesus, que tá todo mundo falando mal dele, zoando ele, falando assim, você não é filho de Deus? Desce da cruz. Você não é filho de Deus? Faz milagre agora, salva a ti mesmo. E ele ficou calado, ele não respondeu. Isso é um sinal de humildade. Muitas vezes a gente tem que entender, Espírito Santo, é para eu entrar nessa briga? Quantas vezes eu vi discussões na minha frente, quantas vezes eu vi pessoas me cutucando, me afrontando, zombando da minha fé, e eu só perguntei, Deus, é para eu falar alguma coisa? Porque está na ponta da língua, se o Senhor falar, vai, eu vou, Senhor. Está na ponta da língua o que eu queria falar. E ele falou assim, fica quieta, sorri a cena. Aí eu não falei nada. Queria falar? Queria, eu tinha um discurso para falar, quando começaram a zombar da minha fé. Mas ele mandou ficar quieta. E às vezes ficar quieta e não brigar é o maior testemunho que você vai dar. Mas para isso, Deus precisa quebrar nosso orgulho, porque muitas vezes a gente quer voar no pescoço. Eu não alcanço nunca, eu voar no tornozelo da pessoa, né, morder. Mas a gente precisa, Espírito Santo, é isso que o Senhor quer que eu faça? Quantas vezes eu estou no meio de alguma coisa e a pessoa me zomba de mim e zomba da minha fé e eu tenho até o que falar. Mas o Espírito Santo fala assim, fica quieta. E a gente precisa ficar quieto. Isso é ser humilde. E isso vai trazer relacionamentos saudáveis e que são testemunho para essa geração. E a última marca do relacionamento de Jesus é o perdão. Todo relacionamento vai te trazer frustração, vai te trazer decepção. Todo relacionamento. Até aquele que você acha que é o melhor de todos, você vai se frustrar, a pessoa pode te machucar, com palavras, com rejeição, com fazendo algo, ou deixando de fazer algo para você, e você vai ter que perdoar. O perdão, Jesus mesmo falou, 70 vezes 7, no mesmo dia. Em Mateus 6:12, a oração do Pai Nosso, ele fala, perdoai as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado quem nos tem ofendido. Será que eu estou perdoando na mesma medida que Jesus me perdoa? Porque a gente quer ser perdoado, porque é uma bênção ser perdoado, né? Mas aí eu não quero perdoar o irmão que falou que eu sou baixinha, que eu sou pasteleira, que eu sou não sei o quê. E eu não levo desaforo para casa. E Jesus nos ensina a perdoar. Eu lembro que teve uma pessoa que, nossa, eu levei uns 3 meses para perdoar. Estava muito difícil perdoar aquela pessoa. E um dia eu estava no Instagram, né, uma bênção. Estava no Instagram e eu vi as coisas dando muito certo para essa pessoa. Me deu uma raiva dela e eu falei assim, Deus, não é justo. Porque essa pessoa fez tanto mal para mim e está tudo dando certo na vida dela. E eu que sou santa, né? Acho que Deus estava rindo nessa hora, que sabe de nada, inocente. Eu que sou santa e as coisas não estão dando certo para mim. E eu estava chorando de raiva diante de Deus, eu estava indignada. E na hora que eu estava fazendo essa oração, eu me vi, eu estava de olho fechado, como eu estou agora, né? Você deve estar achando que eu estou de olho fechado, mas eu estava orando, né? E eu tive uma visão, de olhos fechados, eu tive uma visão. E eu me vi numa mesa de jantar, com essa pessoa e com Jesus. Era eu e Jesus numa mesa de jantar. E essa pessoa não estava lá. Eu falei assim, estou gostando, porque nessa mesa só estamos nós dois, eu e Jesus, né? Uma bênção. Aí Jesus falou assim, levanta dessa cadeira. Aí eu levantei, né? Na minha visão eu estava vendo isso acontecendo, eu levantei, daí Jesus falou assim, limpa a cadeira. Aí eu limpei, eu falei assim, o que será que Jesus está mandando eu fazer essas coisas, né? Aí Jesus falou assim, dá o lugar para essa pessoa sentar aqui do meu lado. Ah, não. Eu falei, não, Jesus, não. Que ele puxa outra cadeira, essa cadeira do seu lado. Era uma mesa de jantar, ela era retangular, Jesus estava na ponta, eu estava do ladinho de Jesus, curtindo aquele momento, né? Porque eu e Jesus nós somos parça, porque eu sou santa. E aí Jesus fala assim, levanta dessa cadeira e cede o seu lugar para esse irmão. E aí eu falei assim, Jesus, por que você está fazendo isso comigo? Por que eu tenho que sair do seu ladinho para dar o lugar para ele?
E aí Jesus começou a falar muito no meu coração. Ele falou assim, olha, a gente precisa amar o outro a ponto de fazer por ele o que você gostaria que ele fizesse para você, que é Mateus 7, a lei de ouro. Faça para o outro aquilo que você quer que faça para você. Eu não queria sentar naquele lugar do lado de Jesus? Gostaria que alguém me cedesse aquele lugar? Gostaria. Então, Priscila, cede o seu lugar para ele. Aquilo que você gostaria que fizessem para você, faz por ele. E naquele momento, Deus me quebrou. Eu comecei a chorar muito. E eu vi como eu estava amargurada, como eu estava guardando rancor. E eu falei, Deus, eu sei que é só uma visão, mas Senhor, eu cedo o meu lugar para essa pessoa. E eu quero que ela se aproxime de Jesus. Assim como o Senhor me aproximou do Senhor, o Senhor permite eu ficar tão perto de Ti. Eu quero também que essa pessoa fique junto com Jesus. E eu creio que muitas vezes os relacionamentos vão nos ferir, mas Jesus, Ele sempre vem com cura também. Porque às vezes você pode me falar, mas Priscila, você não sabe o que fizeram comigo. Me abusaram, fizeram isso, me extorquiram, me roubaram, me enganaram, me traíram, me deixaram. E realmente tem pessoas que nos ferem demais. Mas sabe, o amor de Cristo é tão maior que qualquer ferida, porque Ele levou na cruz, Ele sabe o que é padecer, Ele sabe o que é sofrer, Ele sabe o que é ser traído, Ele sabe o que é ser abandonado, então Ele entende o que você passou, mas Ele vem também curar, para que você não se isole com medo de se relacionar de novo, porque aqui na igreja, o corpo de Cristo é o lugar onde vem a cura. Talvez quem te feriu é do corpo de Cristo. E é tão engraçado isso, porque no lugar que pode vir a ferida, também é o lugar que vai vir a cura. E eu creio que Jesus, Ele vem curar todos os seus relacionamentos, piores que sejam, e Ele vai te capacitar a ser uma pessoa que todo mundo quer estar junto, porque você vai refletir a glória de Cristo, amém? Vamos ficar em pé, eu quero orar com vocês. No seu lugar, se você puder abrir suas mãos, como se você estivesse se entregando ao Senhor, nessa hora, eu quero orar por esses 5 pontos que eu falei. Senhor, em nome de Jesus, nós juntos como Teu corpo, nós te pedimos que o Senhor nos traga essas marcas do relacionamento de Jesus. Nós queremos ser autênticos, queremos ser verdadeiros, que a gente não fique usando máscara, que a gente não tenha medo de mostrar quem realmente nós somos, porque o Senhor nos fez de maneira tão perfeita. Que a gente não tenha vergonha das nossas limitações, que a gente não tenha vergonha do nosso passado. Senhor, nós queremos ser livres para ser quem o Senhor nos fez para ser, inclusive nos relacionamentos. Jesus, nós te pedimos por pureza nos relacionamentos aqui, que o Senhor limpe, lave. Pai, que aqui nesse lugar, nessa casa, pessoas encontrem pessoas de confiança com quem podem confessar os seus pecados, com quem podem pedir ajuda e ser trabalhados e aperfeiçoados, como um lixando o outro, um moldando o outro, um ferro afiando o outro. Que nessa casa seja um lugar onde nós somos vulneráveis para sermos tratados pelos nossos irmãos. Senhor, nós te pedimos, Jesus nos ensina a termos um amor sacrificial como o de Cristo. Que a gente não limite, a gente não fique medindo forças ou contando dinheiro se eu vou ajudar o meu irmão ou não. Ou até o perdido, pessoas do mundo, mas que eu possa dar tudo que eu tenho, dar até o que eu não tenho para essas pessoas, que eu não meça esforços, que eu vá rapidamente, que eu seja movida por íntima compaixão, assim como Jesus se movia, assim nós queremos ser também. Jesus, nós te pedimos, ensina-nos a ser humildes como Jesus. O Senhor agia com humildade, o Senhor reagia com mansidão. É assim que nós queremos ser, lavando os pés dos nossos inimigos, estando à mesa com aqueles que falam mal de nós. Que o Senhor nos dê esse coração que é humilde, que serve quem não merece. Senhor, dá-nos a humildade de Jesus, que haja em nós, como fala em Filipenses 2, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus.
que veio a ser servo, tornou-se semelhante a homens e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Senhor, nós queremos ser humildes. A tua palavra diz: revesti-vos de humildade. Nós queremos nos vestir de humildade. Senhor, nós rasgamos agora todas as vestes de orgulho, de arrogância do nosso coração, para que a gente possa se vestir da humildade de Jesus. E Senhor, por favor, o Senhor que é aquele que perdoa todos os pecados, nós pedimos, nos ensina a perdoar todos os pecados que são feitos contra nós. Que a gente não retenha, Senhor, o perdão, mas que a gente seja rápido, a gente seja pronto em perdoar os nossos irmãos e aqueles também que não te conhecem e que nos feriram de alguma maneira. Senhor, vem tratar, tira todos os medos que pessoas têm aqui de se relacionar de novo, de fazer amizades novamente, principalmente pessoas que se frustraram demais com as amizades, com igrejas antigas. Senhor, em nome de Jesus, vem trazer a tua cura nos corações e una-nos em ti. Se você puder, por favor, dá a mão para a pessoa que está do seu lado, que a gente possa representar a unidade do corpo de Cristo agora. Senhor, o Senhor Jesus orou: faz-nos um, faz deles um, assim como eu e o Pai somos um. Que eles sejam um, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Senhor, nós como teu povo nessa hora, nós nos apresentamos unidos em ti. Pai, toda barreira, toda inimizade que se levantou entre nós, todo muro de separação, aqui ou nas nossas famílias, no trabalho, nós pedimos que caiam por terra todas as muralhas de separação e de inimizade. Que o Senhor nos ensine, Jesus, a atrairmos pessoas a nós, que a gente vá até as pessoas. Tudo que tenta nos isolar, Senhor, vem quebrar agora em nome de Jesus. Que a gente possa testemunhar e ser exemplos de pessoas que amam como Jesus ama, que não olha condenando nem criticando, mas sempre olha com olhos de amor, procurando o melhor na vida das pessoas, em nome de Jesus. Abençoa essa casa, Pai. Eu te agradeço por tudo que o Senhor está fazendo aqui, Pai, tanta coisa que o Senhor está fazendo no mundo espiritual para essa casa. Nós desde já te louvamos, te agradecemos pela tua obra, e que tudo aquilo que o Senhor está começando nesse dia, nessa conferência, possa perpetuar por muitos anos ainda, que eles possam colher por longos anos as coisas que o Senhor está começando hoje a fazer nessa casa, em nome de Jesus. Obrigada, porque eles são a imagem do Filho, eles são a imagem de Jesus, eles são feitos à imagem e semelhança de Cristo, e que isso seja uma marca dessa igreja, Pai. Pessoas que se parecem com Jesus, que transbordam do amor e do caráter de Cristo, que exalam o perfume de Cristo por onde passam, em nome de Jesus, amém, amém. Muito obrigada, Deus abençoe vocês.